Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Essa semana vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Motivados pela Esperança. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal Adventistas Lago Sul, corre lá no YouTube, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações para quando tiver um vídeo novo no canal, você ser notificado e ficar sabendo. Em segundo lugar, você pode compartilhar esse vídeo aqui embaixo nessa setinha para todos os seus contatos, para ajudar, além do projeto, ajudar também a acelerar a volta de Cristo, espalhando a sua mensagem. Você pode também clicar no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like e deixando o seu comentário. Eu queria, inclusive, deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando nos nossos vídeos aqui, que são a Maria Clécia, de Candiota, Rio Grande do Sul, a Isabel Chivela, que acompanha a gente de Angola, o Wagner, da Igreja Central de Niterói, ele pede pela saúde da futura esposa e pela conversão do sogro dele, Valmir. O Fábio Mondlane, que acompanha a gente de Moçambique, ele pede pela vida espiritual dele, da família e da igreja dele. E eu gostaria também de divulgar aqui com vocês um projeto muito especial que nasceu lá na Igreja Central de Sobradinho, que é um podcast sobre a lição, chama Na Lição Podcast. Então, se você tiver interesse, ajuda esse projeto também para enriquecer mais ainda o estudo da sua lição. E, por último, eu gostaria de mandar um abraço especial para algumas pessoas que mandaram a nossa hashtag. Vocês viram que deu certo, o Verivelto está gravando com a gente. Então eu queria agradecer muito o Alexandre, a Nelma Ferreira e a Regina Célia, que mandaram a hashtag Verivas Grava Próxima. Então eu vou agora começar a apresentar os nossos professores. Do meu lado a gente tem a Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada mais uma vez, é muito bom estar aqui gravando, é um prazer levar a palavra de Deus, né, e aprender com vocês. É verdade. A Cris é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do lado dela nós temos o nosso ilustre Verivelto Mioto, nosso idealizador e fundador da classe de professores. Bem-vindo, Verivas. Continuamos por aqui, um desafio, né? Mas estou gostando e agradeço a oportunidade também de estar aqui agora desse lado de cá gravando, que eu sempre estive do lado de lá, né, das câmeras. Agora estar do lado de cá também está sendo uma alegria e um privilégio. É um privilégio ter você. Ele tentou, a gente viu, ele fugiu umas 2 ou 3 vezes, mas aí vocês falaram e ele atendeu e está aqui. E por último, mas não menos importante, nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é um prazer compartilhar a lição com vocês. Lembrando que nós lemos esses comentários, pedidos de oração, isso fortalece a gente e a gente tem orado pelos pedidos e também tem recebido muita mensagem de carinho. Obrigado para cada um de vocês e é muito bom compartilhar do amor de Deus. É verdade. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como o Dalmo e o Verivelto. Antes da gente começar, então, vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo amor maravilhoso que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor nos perdoa e obrigada porque o Senhor deixa para nós todas essas informações para que nós possamos estudar sobre Ti e aprender mais sobre Ti e o Teu amor. Eu peço que o Senhor abençoe o estudo dessa lição, abençoe a cada um dos professores aqui, abençoe a pessoa que está nos acompanhando. O Senhor conhece cada dificuldade, cada necessidade e o Senhor sabe onde nós precisamos ser trabalhados. Por favor, Senhor, nos trabalha, nos molda como se fôssemos um barro. Mande os teus santos anjos para nos protegerem, que tudo que seja falado aqui não seja falado por nós, que nós sejamos apenas um mero instrumento em tuas mãos, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade para a honra e glória do teu nome. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, lição de número 7, tem como título Motivados pela Esperança. Como você já sabe, a lição desse trimestre tem como título O Grande Conflito, que é o mesmo título do livro da irmã Ellen White, né? A lição dessa semana especificamente vai ser baseada nos capítulos 18 a 21 do livro. A gente já recomendou aqui desde a primeira lição, eu vou reforçar que você, se ainda não adquiriu, adquira o seu livro, leia juntamente com a lição, porque vai enriquecer mais ainda o seu estudo, mas você tem que se preparar para mudar a sua vida, porque esse livro aqui vai mudar a sua vida, a sua história, a sua caminhada com Cristo. E a lição dessa semana, o nosso verso para memorizar está em Isaías 25:9. Então, se você ainda não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo rapidinho, busca a sua Bíblia, abre em Isaías 25:9, porque o Dalmo vai ler para a gente agora. Então vamos lá, compartilhar disso aqui. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Esse é o Senhor,
a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Amém. A lição dessa semana vai falar principalmente sobre o reformador Guilherme Miller, que levantou um grande movimento que tinha como foco central a esperança da volta de Jesus, que é a nossa maior esperança, né, Dalmo? Por que a volta de Jesus é uma esperança tão grande? Jéssica, porque o que ela representa, né? Por tudo que o mal já tinha mostrado, de repente o bem vai agora mostrar a sua face, e aí a gente percebe. Ao estudar a palavra de Deus, percebemos que a volta de Cristo vai culminar com eliminar algumas coisas que nessa terra não está muito legal. Guerras, fome, morte, desespero. Então, a volta de Cristo por si só é algo que vai trazer uma nova era na eternidade, onde essas coisas não terão mais. E isso é o que traz a esperança, né? Alguns podem dizer assim, mas vocês estão dizendo aí há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. Primeiro que eu não estou dizendo há mais de 2000 anos, porque eu não nasci há 2000 anos atrás, diferente do Renato Russo, né? Do outro lá. Raul Seixas. Raul Seixas, obrigado. Então eu não estou há 2000 anos dando essa mensagem. Agora, é uma mensagem de esperança. Quando a gente percebe que a volta de Cristo culmina com uma mensagem muito boa para a gente, o que a gente deve fazer é compartilhar. Então a gente compartilha disso. Quanto mais tempo Deus deixou de voltar na sua segunda volta, foi mais tempo de misericórdia. Isso só tem me mostrado que Deus tem a sua misericórdia, mas que tem o seu tempo. O fato dele estar, para mim, parecendo demorar, não significa que ele não vai voltar. Porque não tem como uma promessa dessa não se cumprir por tudo que já cumpriu. Então, e por que eu tenho certeza disso? Porque tem um negócio chamado fé. Eu tenho fé. E fé é o quê? Hebreus fala, né? Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, eu tenho certeza. Um dia ele vai voltar. Que tempo é? E a gente vai entrar no tempo aí com outras lições. Que tempo eu não sei. O certo é que vai acontecer. E o que eu posso fazer por isso? Eu posso ficar sentado esperando Jesus voltar. Mas eu também posso fazer o quê? Compartilhar. Então é isso que nós estamos fazendo. Há 2000 anos, e vamos fazer quantos anos a gente tiver. Eu não tenho 2000 anos de existência, mas o tempo que eu tiver, eu quero compartilhar dessa esperança, né? E você falou que eu poderia ficar sentado esperando Jesus voltar, mas que eu, como cristão, devo compartilhar. E quanto mais eu compartilhar, mais preparado estou. Mais preparado estou e mais rápido Jesus vai voltar. Exatamente. É verdade. E aí, quando a gente fala da volta de Cristo, uma coisa muito importante é a gente entender, porque nós acreditamos na volta literal de Cristo. Não é uma volta espiritual, como algumas religiões pregam, que de repente vai ter 1000 anos de paz, porque Jesus vai ter voltado para o coração das pessoas. Não, a Bíblia fala em uma volta literal. E a gente precisa entender, né, Verivelton, como vai ser essa volta, para a gente não ser pego engano, né? Exatamente, Jéssica. E assim, quando Jesus veio da primeira vez, ele veio como um bebê, né? E aquela época não era como hoje, que nós temos acesso a tantas informações, ao passado, as coisas que já aconteceram. Quando Jesus veio da primeira vez, apenas aquelas pessoas que estudavam, que pesquisavam, sabiam, como os 3 reis magos, né, que eles estudavam, então eles descobriram que o Messias ia vir, então eles foram ao encontro de Jesus, mas hoje em dia é bem diferente daquela época. E também, na época dos discípulos, também era diferente, porque os discípulos, eles estavam com Jesus, também não tinham acesso a tanta informação como nós temos hoje, e os discípulos viam o que naquela época? Guerras, lutas, o Império Romano sobre opressão de Roma, né? Então eles imaginavam que Jesus ia voltar como um grande general e destruir tudo e levar os cristãos com ele, mas na verdade é bem diferente disso. Hoje, nós temos acesso a muita informação, mas ao mesmo tempo nós estamos mais propensos ao erro do que o pessoal de antigamente, né? Do que as pessoas de antigamente. E Satanás também vai usar o conhecimento que nós temos para tentar nos enganar. Então, quando Jesus diz que ele virá, todo olho verá, né? Quando Jesus vir, ele vai ter uma forma de vir. E nós, como cristãos, a gente deve estar atento a todos os detalhes da sua vinda para não ser enganado.
Porque a própria Bíblia, o próprio Deus disse que muitos cristãos vão ser enganados, né? Ellen White fala sobre isso, que muitos cristãos vão ser enganados, mesmo aqueles que sabiam, que conheciam sobre a volta de Cristo. Eles podem ser enganados. Inclusive, aqui em Brasília, né, nós temos aqui um Henry Christie, que fala que ele é o Deus que veio para salvar a humanidade. E quando um repórter perguntou para ele, falou assim, mas na Bíblia diz que todo olho verá. Daí ele fala assim, mas é porque a internet está em todos os lugares e com a disseminação da internet todo olho me vê. Basta a pessoa colocar lá Henry Christie, está todo mundo me vendo, mas não é dessa forma. Nós sabemos que aqui na Bíblia existem vários detalhes da volta de Jesus, de como ele vai vir, o som de trombeta, os anjos, que Jesus não vai pisar aqui nessa terra. Então, todos esses detalhes, nós como cristãos devemos estar cientes e sabendo, justamente para não ser enganados sobre a volta de Cristo. E que ele vai virá, ele vai voltar e nós temos que estar o quê? Preparados. Como você falou, né? Jesus está voltando a todo tempo, né? Mas se a gente não estiver preparado hoje, nós devemos estar preparado hoje, sem saber o dia de amanhã. Hoje eu tenho que estar preparado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Às vezes eu até fico imaginando assim, eu no meu trabalho ou em algum lugar, e daí de repente Jesus está voltando, ouvindo aquele som de trombetas, e aí não vai mais ter tempo para me preparar. Entendeu? Hoje eu tenho esse tempo para me preparar. Diferente quando ele veio a primeira vez, que as pessoas podiam até mudar de lado. Exatamente. Quando ele voltar agora não muda de lado não, né? Exatamente. Ele já não, quando ele voltar já vai ter selado. Exatamente. A opção que eu tenho é o que você está dizendo. A opção que eu tenho é agora. É. E é incrível, né? Como é importante a gente entender, porque assim, alguém que conhece a Bíblia muito melhor do que a gente é Satanás, né? E ele não é nem um pouco besta. Ellen White menciona que o último grande engano de Satanás vai ser fingir que é o próprio Jesus. E como ele conhece Jesus, ele consegue imitar a aparência, a voz, o comportamento, a forma de falar. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Então pensa no nível de engano que não vai ser esse. Ele vai imitar tudo. Você vai olhar para ele, você vai jurar que você está vendo Jesus na frente dele. E, inclusive, uma das coisas que a irmã White menciona é que conforme for chegando mais próximo do tempo do fim, Deus vai permitir que Satanás e os seus anjos operem mais e mais maravilhas, para ele ir fazendo a sacudidura, separando aqueles que estão de fato ancorados na Bíblia dos que não estão. Então, cada vez mais ele vai conseguir operar milagres. Então, vai chegar um ser que vai ter a mesma aparência, a mesma voz, que vai citar a Bíblia, que vai ser manso, que nunca vai responder ninguém de forma áspera, que vai operar milagres, que vai fazer um monte de coisa para enganar as pessoas. Agora, uma coisa que Deus não vai permitir que Satanás imite é a forma da sua segunda vinda. Então, é aí que vai estar a principal diferença entre o verdadeiro e o impostor. Então, o Jesus verdadeiro vai vir, conforme o Verivaldo falou, de acordo com a Bíblia, nas nuvens dos céus, todo olho verá, e quando diz que todo olho verá, não é por uma tela de televisão ou de computador, é olho nu, todo olho verá, miríades de anjos, ao som de trombetas, e ele não vai pisar aqui na terra, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Então, se chegar um que não fizer isso, ele pode fazer todo o resto. A gente já pode saber que não é o verdadeiro, né? E é por isso que é tão importante a gente conhecer. E a forma de conhecer, né, Cris, é estudando a Bíblia, igual o Guilherme Miller fez, né? Isso mesmo, Jéssica. E como você bem mencionou, Satanás, ele conhece a Bíblia. Ele é tão astuto que ele foi tentar o próprio Jesus o quê? Citando usando a Bíblia. Exatamente. Né? Então, se ele foi audacioso de tentar Jesus, o Filho de Deus, usando a Bíblia, e a gente, né? Ai, e de por que nós. que Jesus ele não caiu nas tentações de Satanás? Porque Jesus ele tinha comunhão com o Pai. Porque a gente não pode esquecer, às vezes a gente pensa, mas ele era Jesus. Quantas vezes as pessoas falam, ele era Jesus, era muito fácil. Mas a gente não pode esquecer que ele desceu na forma humana, como eu e você. Ele também poderia ter caído na tentação. Mas não, ele não caiu porque ele conhecia a Bíblia e ele tinha comunhão com Deus. E aí a gente vem vendo como Deus ele vai proporcionando conhecimento às pessoas, né? Porque quando eu olho, a gente vê a história de Guilherme Miller, ele era um fazendeiro e ele não acreditava na Bíblia. E como que Deus usa essa pessoa
para fazer um estudo tão profundo que nos leva a um conhecimento de como que será o fim, do que nós temos que esperar, como que vai ser. Mas por que Deus usou Miller? Porque ele buscava pela verdade. Apesar dele não crer na Bíblia, ele começou a buscar pela verdade e Deus foi revelando para ele aquelas verdades, né? Então é importante a gente entender. Guilherme Miller, ele não lia a Bíblia, porque hoje em dia é muito fácil a gente ler a Bíblia e acha sou o adventista, sou o cristão, porque hoje eu já li minha Bíblia. E não é isso. Você não tem que ler a Bíblia, você tem que estudar. E aí fala aqui que ele estudava diligentemente, ele tinha sede por aquilo. E quanto mais ele estudava, mais ele descobria coisas. E mais curioso ele ficava, e ele encontrava todas as respostas na Bíblia. O bom de ver é que a Bíblia ela é autoexplicativa, né? Ela se completa. A palavra de Deus ela é completa, ela tem resposta para todas as coisas. Mas eu preciso estudar pedindo a orientação do Espírito Santo. E quando ele começou a entender isso, ele viu que os mistérios todos estavam sendo revelados para ele, porque ele estava estudando. E aí aqui na lição, eu gostei dessa parte quando fala assim, ó, quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos para ele. Ele procurou verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. Então, assim, nós temos um tesouro na mão e a gente precisa buscar, porque se a gente busca esse tesouro, nós seremos recompensados. Aqui tem toda a fonte de sabedoria, tudo que você precisa saber está aqui na Bíblia. E olha que interessante, né? Ele estava estudando a Bíblia, se ele ficava em dúvida acerca de alguma passagem, ele não buscava uma interpretação da cabeça dele, né? Então eu acho que quer dizer isso aqui. Ele ia, né, Cris, na Bíblia para procurar a resposta da pergunta dele na Bíblia, para não correr o risco de ele errar, de ele acabar usando o próprio conhecimento dele, o achismo dele, para completar as dúvidas dele, né? E de nem usar a Bíblia para satisfazer as vontades dele, porque às vezes a gente vê muito isso, pessoas usando a Bíblia para satisfazer sua própria vontade. Adaptando, né? Adaptando a sua realidade, porque quando a Bíblia vem... Porque a Bíblia, ela é assim, ela tem palavras de conforto, ela tem palavras para você de admoestação, e quando você se depara com uma coisa assim, você, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui... Isso aqui é do velho. É do velho, não presta, não serve para agora, era outro contexto, era outro povo, era outra coisa. Então, assim, ele buscava mesmo entender o que Deus queria para ele, não assim, não, mas eu acho que ele não era isso aqui, não, o que eu quero é isso, então vou conduzir para isso aqui, né? E é justamente aquela coisa de abrir a mão do eu, né? Abrir mão do eu, que é a luta tão grande do ser humano. E a gente sabe que a principal pregação de Guilherme Miller era acerca de uma profecia que está lá em Daniel 8,14. Que profecia que era essa? Que pregação que era essa? Dalmo, você explica pra gente? Vamos lá, é uma profecia extensa, mas o verso que a lição vem trazer aqui, ela é bem pequena, que é uma parte da profecia dentro de um quadrante, né? Dentro de um período de tempo. E vou ler o verso aqui só para a gente ter noção do que ele dizia, né? No contexto, Daniel estava recebendo a visão e depois foi perguntar qual tempo que era esse e o anjo foi responder para Daniel. E aí ele respondeu o seguinte, né? Até 2.300 tardes e manhãs, então será feito justiça ao santuário, né? Em algumas versões diz, então o santuário será purificado. 2.300 tardes de Daniel, nós já percebemos, primeiro que é profecia. E aí a gente aprendeu que em profecia, um dia que equivale a um ano, né? Se a gente for lá atrás, numa das ideias do surgimento de um dia para a profecia, e a Bíblia traz outros contextos também, que durante a lição aqui tem outros textos que falam isso, mas Israel havia espiado a terra, né, para poder entrar. Não entrou. E aí eles ficaram lá quantos dias? 40 dias. E passaram quantos anos no deserto? 40 anos. E ali foi instituído. Falou, olha, para cada dia que vocês passaram lá, 1 ano. Então, em profecia, um dia, 1 ano. Então, quando Miller se depara com essa profecia, e ele estava fuçando, né, cutucando a Bíblia e ansioso para entender essa profecia, aquilo encheu o coração dele de alegria. Ao mesmo tempo, às vezes, até de desespero, porque não é possível. Jesus está voltando. E aquelas 2.300 tardes previstas para Daniel, e o anjo fala para Daniel, Daniel, fecha aí, moço, não é para o seu tempo, não.
essa profecia, ô Verivelto e Cris e Jéssica, essa profecia chegou para mim e para você. E ela chegou tão pura no tempo de Guilherme aqui, que era algo muito doce. E a profecia dizia sobre isso, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre isso daqui. Então, é exatamente 2.300 dias que simbolizavam 2.300 anos. E é isso é que Miller está aqui nessa quarta-feira, né? Nós vamos ainda partir para um outro lado aqui, Verivelto vai entrar nos detalhes. O que é importante para mim e para você hoje? É entender que a Bíblia é fiel. E assim que Guilherme começou a estudar isso daqui, ele entendeu que ele precisava estudar mais e mais. Isso fica para mim e para você, meu irmão. Eu preciso cada dia mais estudar um pouquinho cada dia, buscando a verdade com a verdade, texto com texto, comparando contexto do contexto, para que eu possa entender o que ela tem para mim, né? O que ela tinha para Miller naquela época aqui, né? Então, é isso, Jéssica, 2.300 dias, que é 2.300 anos, é tempo para dedéu. É muito tempo. E assim, naquela época, né, eles entendiam que a terra era o santuário, né? Então, o que Guilherme Miller entendeu quando ele leu essa profecia? Quando falou que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele entendeu que seria a volta de Cristo. Então, ele entendeu que a Bíblia estava dando uma data para a volta de Cristo, né? Que a purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo, a destruição dos ímpios, a volta de Cristo e tal. E aí, na cabeça dele, então, surgiu aquela coisa, poxa, se eu, então, descobrir quando começa a contagem dos 2.300 anos, eu descubro quando que Jesus vai voltar, né, Verivelto? E aí, ele, no seu estudo, ele descobriu que o início da contagem da profecia seria justamente quando fosse emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel, na Pérsia, voltassem para reconstruir o templo, né? Quando que foi que isso aconteceu? Então, na verdade, né, Jéssica, quando estudamos as profecias do Santuário Celestial, nós devemos entender que as profecias das 2.300 tardes e manhã, até chegar no ano de 1844, nós precisamos partir de uma data correta, né? Essa data foi o decreto de Artaxerxes, que foi no ano de 457. Nesse ano, esse decreto foi a partir do momento que o decreto de Artaxerxes permitiu que os judeus retornassem a reconstruir Jerusalém, o templo, né? E como a gente estava falando de Guilherme Miller, né, do estudo dele, ele achando que no ano de 1844 Jesus voltaria, na verdade, o estudo dele não estava errado, o evento estava errado, né? Porque ele achou que Jesus ia voltar naquele dia, mas na verdade, a partir daquele momento, foi quando Jesus virou o nosso sumo sacerdote. Ele começou a interceder por nós dentro do santuário celestial. Então, e tudo isso começa como início com o decreto do rei, com o decreto de Artaxerxes, que foi em 457 a.C. Lembrando, né, Verivelto, que quando Moisés constrói o santuário terrestre, o que foi dito? Que era uma sombra do santuário celestial. Então, eu entendo que no céu tem um santuário. E por acaso, a gente já viu na lição 1 que foi lá que começou a bagunça. Né? Lá começou a bagunça e lá vai consertar a bagunça. A gente vê que, então, o santuário terrestre era um reflexo do santuário celestial. Então, esse comentário seu, né, de que ele confundiu o santuário, igual a Jéssica falou, ele confundiu porque parecia que Jesus ia voltar, a gente vê que é a maior profecia, né, igual você comentou, é a maior profecia de todos os tempos, a mais longa que alguém recebeu, né? João vai receber também um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas a gente vê que é a profecia mais longa, e ela culmina em 1844 muito certinha. Né? Então você vê que ele acertou no talo, né? A data, a contagem dele foi correta. Foi correta, né? O início da profecia realmente foi com o decreto de Artaxerxes, e ele realmente, de fato, culminou em 1844. O que Guilherme Miller errou foi o evento, porque ele achava que a purificação do santuário seria a volta de Cristo, né? E a destruição dos ímpios e a salvação, e acabou que, na verdade, era um evento que aconteceu no céu, né? Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo e iniciou a sua obra de intercessão por nós aqui na terra. Então, a gente ainda está nesse período de graça, né? Inclusive, Jéssica, para que nossos professores, as pessoas que nos acompanham possam entender melhor um pouco sobre essa profecia dos 2.300 anos,
nós vamos aproveitar a nossa tecnologia, né? O editor vai colocar um gráfico na tela para que as pessoas possam entender desde 457 a.C. até o ano de 1844, todas as profecias durante esses 2.300 anos. Maravilha. Ajuda visual, né? A gente tem que aproveitar a tecnologia. Até porque é uma profecia complexa, né? Só que é a profecia que deu origem, inclusive, à nossa igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu do que ficou conhecido como o Grande Desapontamento de 1844. Porque Guilherme Miller sentou, estudou, fez as contas e começou eventualmente a pregar a mensagem de que Jesus estava voltando em 1844. E muitas pessoas atenderam essa mensagem. Então ele calculou inclusive o dia, né? E eles ficaram lá esperando. Muitas pessoas venderam tudo que tinham, se desfizeram de todas as suas posses. Pessoas que morreram pouco tempo antes encontravam conforto pensando, não, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns dias Jesus volta, eu vou reencontrar o fulano que eu perdi, né? O parente que eu perdi. E acabou que eles esperaram, a meia-noite veio e Jesus não voltou. E esse evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Por que, hein, Cris? Que Deus permitiu que, poxa, porque tudo dá a entender que o pessoal estava com o coração muito aberto, né? Por que Deus permitiu que viesse esse grande desapontamento? Verdade, parecia tudo muito perfeito. Jesus está voltando, eu estou preparado, né? E também é muito fácil eu me preparar com uma data marcada. Eu posso estar aqui agora, fazer tudo que eu quero, assim, a vontade humana, né? Falta uma semana e eu aí, ajoelho. tipo assim, mas tem a data, tá marcada, é meia-noite, né, que ele vem, 11h50, eu peço perdão por tudo que eu fiz e vou, né? Então, assim, o grande desapontamento também foi uma forma de verificar o seu coração, né? O coração daquelas pessoas. Elas estavam mesmo interessadas em um Cristo ou elas estavam interessadas no que aquele Cristo poderia dar para elas, né? Então, é diferente eu estar com uma pessoa porque eu gosto, porque eu amo, ou pelo que ela pode me proporcionar. Então, eu vejo por esse lado também. E a gente também não pode esquecer que a profecia ela teria que ser cumprida. E, querendo ou não, Guilherme Miller fez parte, foi usado para a profecia ser cumprida. Porque ali ele desvenda todo aquele segredo assim, né, que muitos ainda não tinham estudado tão a fundo quanto ele consegue descobrir e começa a propagar aquela mensagem do Cristo que já estava voltando e que está perto. Ele errou realmente o evento, mas ele não errou o acontecimento, né? Ele não errou o que é a data do que estava sendo acontecendo, ele só errou o local, que ele achou que Jesus já ia voltar para buscar a gente e, na verdade, tudo estava acontecendo no céu. Então, até a decepção, ela já estava prevista na profecia, porque se a gente vai em Apocalipse, ali Apocalipse 11, parece que fala, não, 10:8 fala que ele viu o livro, né, e que esse livro, João, esse livro, ele era um livro doce como mel, mas quando chegava no estômago ele era amargo. Então, o que foi amargo? A decepção. Né? O livro, a mensagem muito doce, porém a decepção foi a parte amarga. Fica pra gente, né, Cris, que a volta de Cristo não foi em 1844, então a gente está mais perto. Com certeza. Porque se não foi lá e um evento aconteceu lá, a gente está mais perto. Exatamente. Inclusive, assim, eu já vi pessoas comentando, os adventistas marcaram a volta de Jesus e não aconteceu. Mas, na verdade, nessa época aqui, não existiam os adventistas ainda. Depois desse acontecimento de Guilherme Miller, a grande decepção, eles falaram assim, nós erramos no cálculo, vamos voltar a estudar a Bíblia, vamos começar a estudar novamente. Daí começaram a estudar a Bíblia, daí viram que eles erraram o acontecimento, que Jesus estava entrando apenas no santuário para ser nosso sumo sacerdote. Então foi depois disso que surgiu a Igreja Adventista. A Igreja Adventista até então nem existia quando aconteceu esse evento de 1844.
Exatamente. E Porque onde eu estava dizendo era Apocalipse 10, de 9 a 11, que fala, foi, pois o anjo dizendo-lhes que me desse o livrinho, ele então me falou, toma e o devora, e certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na sua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda, exatamente. Ainda era necessário, né, que fosse profetizado para outras pessoas. Quando a gente vê essa questão da profecia, a gente pode olhar, né? A nossa geração vai olhar para os judeus e falar, rapaz, vocês estavam na presença de Jesus e não perceberam que era Jesus? Ele fazendo milagres e tudo aquilo e tal, e eles vão olhar para a gente e falar assim, por favor, vocês viram tudo se cumprir, não estão prontos. tanta profecia se Tanta cumprindo, profecia tanta se coisa cumprindo. O que acontecendo. aconteceu com a gente, vocês não estão prontos. Não se prepararam, Não se tiveram prepara- tempo para se Vocês tiveram preparar. todo o tempo, toda a experiência nossa, os nossos erros, e vocês não estavam prontos. Então, assim, é uma geração que acusa a outra, mas a gente tem que estar sempre preparado, né? Porque os erros a gente vê que ao longo da história da humanidade, os pecados e os erros são sempre os mesmos. É incrível como o ser humano tem a incapacidade de aprender com os erros dos outros e com os próprios erros, né? Então fica aí o alerta. Nós ainda estamos em tempo. O Jesus ainda está lá, aquele Jesus que morreu na cruz ainda está lá no lugar santíssimo intercedendo por nós no santuário celestial. Mas vai chegar uma hora que ele não vai estar mais. E aí não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem jeitinho, não tem coisa. As oportunidades estão sendo dadas hoje. Se a gente não aproveitar hoje, a gente vai se arrepender depois. E uma coisa que eu sempre falo é, não existe sentimento pior do que o arrependimento. Porque já foi. Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como mudar. Então vamos ficar alerta. As profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. E nós temos a esperança da volta de Cristo. Então vamos nos agarrar a essa esperança e não vamos simplesmente esperar, porque a espera do cristão é uma espera ativa. É trabalhando, é espalhando a mensagem. Você vê que em 1844, de acordo com a profecia, o mundo ainda não estava pronto. Ainda tinha que testemunhar para muitos povos, línguas e nações. Então vamos cumprir a nossa parte, porque o nosso Jesus está esperando e a gente está com saudade de casa. Para a gente encerrar, Dalmo, você faz uma oração, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, pela profecia das 2.300 tardes, onde podemos aprender sobre o ministério que você tem hoje no céu. Que possamos estar cientes do nosso tempo, que possamos entregar o coração a Ti nesse momento. Que essa lição seja uma âncora para que possamos firmar a nossa fé em Ti, para cada dia mais ter a certeza de que em breve você vai voltar e que vai trazer a esse mundo o que a gente tanto espera. Esteja com cada um que tenha contato com essa lição, esteja com nossos professores. Eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por nos acompanhar e não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição, ela é um complemento. Então, todo dia de manhã, quando você acordar, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, pega o seu grande conflito para você enriquecer o seu estudo e vai se encontrar com Deus, que Ele está te esperando, porque daqui a pouquinho, se tudo der certo, a gente vai se encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Obrigada por nos acompanhar, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.